Como você vai se apresentar, mesmo não querendo, diante deles? Como vai ser a sua fala, mesmo estando cansado diante deles? Como vai ser a entrega da revelação, mesmo você estando desmotivado? Como vai ser isso? Porque esse é o detalhe que faz a diferença na história da nossa vida. Não quando nós fazemos as coisas que nós queremos, porque é fácil. Mas quando nós fazemos aquilo que nós não queremos, que não nos motiva, que cansa, que dá distensão, que nos desmotiva, que é pesado, mas que a gente sabe o que precisa fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles de língua como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Pai, eu quero te bendizer e te louvar pela oportunidade de ministrarmos a tua palavra mais uma vez na tua casa. Pedimos que o Senhor esteja direcionando esse culto, mostrando o que fazer, como ministrar, o que falar, cada detalhe seja direcionado pelo Senhor. Nós suplicamos isso, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Interessante a gente pensar que nesse momento acontece algo muito especial na história da igreja. E aí você pergunta, o que de especial aconteceu? Houve o cumprimento de uma promessa vinda da parte do nosso Salvador, do nosso Senhor, Jesus Cristo. Muitas pessoas estavam em Jerusalém. E aí você pergunta, o que são muitas pessoas? Se nós entendermos a cultura judaica, se nós entendermos a palavra do Senhor, nós vemos que os homens peregrinavam para Jerusalém em direção ao templo em momentos específicos do ano. E esse era um momento específico do ano. Era comemorado uma das maiores festas de Israel, que é a chamada Festa da Colheita. Era um grande momento de prosperidade na nação, porque eles sabiam que Deus tinha mandado a chuva na hora certa, tinham mandado a provisão, a condição climática da forma extraordinária, a ponto que eles sabiam que a colheita tinha sido abundante. Então, uma colheita abundante, para quem trabalha com a terra, é literalmente sinônimo de prosperidade. Então, eles sabiam que aquele ano seria um ano próspero. Por quê? Porque a mão do Senhor tinha sido sobre eles. E eles iam em direção a Jerusalém nesse momento específico para o quê? Para entregar os seus dízimos, as suas ofertas e pedir perdão pelos seus pecados. Então eles estavam exatamente nesse meio de caminho, né? O de agradecimento e ao mesmo tempo o pedido de perdão. E a reflexão principal é o que ou por que o Senhor marcou essa data para fazer o que fez. Por que o derramamento do Espírito Santo se deu nesse domingo específico da comemoração dessa festa? E aí eu convido você a pensar. Jerusalém estava lotada. Homens de todas as cidades, de todas as tribos, até de outras nações, judeus que peregrinaram para outras nações, estavam naquele momento em Jerusalém. Então, você há de convir que não haveria um momento melhor do que esse, do que o Espírito Santo mostrar o seu cartão de visitas para a igreja? Concordam com isso? Então foi exatamente o que aconteceu. Nesse momento da história, ele se apresenta. Mas aí você pergunta, tá, legal. Concordo com você, tem toda uma estratégia de marketing aí, né? Para mostrar, né? Se
se mostrar para a face da terra, se mostrar para a nação escolhida num momento como esse, porque os homens voltariam para suas tribos dizendo o que viram, o que experimentaram, o que vivenciaram, o que contemplaram. Amém? Só que a coisa vai um pouco mais além. E aí sim, eu quero convidar você a botar sua mente para trabalhar um pouco mais. Qual tinha sido a festa anterior a essa, no calendário judaico? A festa anterior era a festa de Páscoa. E a festa de Páscoa era uma do calendário que faziam a peregrinação. Ok? Então eles haviam peregrinado na Páscoa e agora, no momento da colheita, eles fazem uma nova movimentação em direção a Jerusalém, em direção ao templo. O que havia acontecido naquele ano na Páscoa? Havia ocorrido a morte de Jesus. Então, um povo que esperava por séculos pela vinda daquele prometido Messias, agora estava passando pelo quê? Estava, no momento da Páscoa, se juntando, as promessas eram muito grandes, o burburinho era muito grande, e aí você vai entender o porquê que o burburinho era muito grande, porque existiam partidos, existiam facções, existiam partidários a favor e contra da manifestação desse Messias. Isso tudo vai lá atrás, conforme a gente já estudou aqui, e existe no canal da internet. Eu convido você depois a acessar o estudo dos Macabeus. Vai ter toda uma correlação com aquela história que a gente já estudou aqui algumas semanas atrás, aqui nos estudos de quinta-feira. Então, houve naquele momento uma mudança da história de Israel e muitas pessoas estavam aguardando que houvesse de novo uma virada, uma reviravolta da nação. Então, 200 anos depois, aproximadamente, eles tinham a esperança de viver um novo. Essa era a questão. E quem, de repente, se apresenta? Alguém não igual aos Macabeus, que eram pura e simplesmente guerreiros, que na força da espada, na estratégia militar, conseguiram fazer com que eles vivessem um novo momento. Era algo maior que isso, era algo a mais que isso. O que estava acontecendo era que homens e mulheres estavam ansiosos por alguém que estava demonstrando para toda a nação que tinha muito mais poder do que força física. Era alguém que estava ressuscitando mortos. Era alguém que estava curando enfermos. Era alguém que estava transformando a história. Era esse alguém que agora se despontava como o futuro líder de Israel. E aí vem um pensamento meu, é uma construção que eu tenho, uma tese minha, que a decisão de Judas de entregar a Jesus exatamente naquele momento se deu exatamente por isso. Porque ele, como estrategista, amigo dos zelotes, que a gente vai estudar na próxima quinta-feira sobre os partidos políticos, e aí vai encaixar todos os detalhes para a gente poder entrar nos nossos estudos do Evangelho. Então, amigo dos zelotes, fazendo meio de campo, ele vai e precipita a entrega de Jesus. Para quê? Para que, diante da situação que eles estavam vivendo em Jerusalém, lotado dos homens, vendo que tinham colocado a mão no Messias, naqueles que muitos já consideravam como sendo o escolhido para salvar o povo, para transformar a história, para restaurar o trono de Davi, um descendente de Davi, inclusive, se despontava agora como um filho de Deus vindo sobre a terra. Então, estava todo mundo naquela, tipo assim, vai ser. E eu imagino no ano anterior, vai ser agora. E já com 2 anos de ministério, fazendo e acontecendo, muita gente já vai ser agora. Aí em Tabernáculos, não, vai ser agora. Hanukkah, vai ser agora. Tá chegando o momento. Não foi agora, não foi agora. Não, vai ser na próxima. E eu imagino que muitas pessoas já estão vivendo uma ansiedade. Só que a gente sabe, muitos sabem pela história da sua própria vida, que você tentar precipitar algumas coisas, normalmente só dá errado. Judas vê estrategicamente que aquele era o momento e ele precipita tudo isso entregando o Messias. Mas sabe, ele fez cumprir o texto quando falou que como ovelha muda ele foi ao matadouro. E aquela decisão de Jesus
frustrou muita gente. Isso é uma realidade, isso é um fato. Muita gente aguardava que ele fosse tomar uma decisão diferente. Que ele ia tocar o chofar, a trombeta, e literalmente legiões de anjos viriam sobre a terra e começariam a matar os inimigos, e eles poderiam viver uma coisa extraordinária. Mas quando ele foi preso, ele pura e simplesmente decidiu se calar. E eu fico imaginando aquele monte de partidários, aquele monte de apoios políticos que ele tinha, aquele monte de seguidores que ele tinha, o que fizeram naquele momento, diante da decisão do mestre? Pô, frustração. Eu acreditava que era ele, mas não era. Eu acreditava que ele ia fazer acontecer, mas não fez. Ele não correspondeu às minhas expectativas. E aí vem uma segunda reflexão para nós. Muitas vezes nós olhamos para o próximo e colocamos nele expectativas que às vezes a gente não coloca nem na gente mesmo. A gente coloca no próximo uma expectativa. Não, cara, eu corro 5 quilômetros, mas eu tenho expectativa que o Felipe vai correr 8. Ah, o Felipe aguenta. Mas você aguenta? Não, eu tô parando no 5. Mas ele aguenta. E quando ele não aguenta, seja lá por que motivo for, de repente ele está se preservando para uma grande prova que vai acontecer, então ele não quer gastar muito dele. Aí o que acontece? Eu me frustro. Mas por que me frustro? Porque Freud diz que aquilo que eu vejo no outro que mais me incomoda, na verdade, é meu. Então, na verdade, o meu sonho era correr 8 quilômetros. E, de repente, eu me derroto, eu me fracasso, eu não acredito plenamente em mim e coloco essa expectativa numa outra pessoa. E quando essa pessoa não faz, o meu ódio sobre ela é muito grande. Mas, na verdade, esse ódio é contra você mesmo. Porque você é que se frustrou, você que se derrotou, você que não acreditou em você, você que não buscou como deveria. E aí acaba vendo a transposição. Porque você não vai querer ter ódio de você. Então você vai procurar o quê? Algum CPF para botar a culpa. Pois bem, muita gente que seguia Jesus, que acreditava em Jesus, quando ele toma essa decisão que eles não entendem, decidem o quê? Como é que é o nome do negócio agora que tá na moda? Cancelar. Cancelaram Jesus. Não, vamos cancelar Jesus aí. Cancelou das redes sociais, não quero mais. Falso Messias. A promessa que não foi. Não fala de futebol, não fala de futebol, não fala de futebol. Né? Porque aí são. Eu ganho seguidores e perco outros. Então não pode falar de futebol. Né? Tem gente que tá de luto hoje, tem gente que tá feliz, que teve futebol ontem, teve campeonato ontem. E aí as redes sociais não pararam nesses dias por causa disso, né? Pois bem, então algumas pessoas se alegram, outras se entristecem, alguns cancelam, outros perpetuam a expectativa. Eu não sei como você estaria nessa situação se você estivesse vivendo esse momento da história. E é isso que eu quero convidar você a fazer. A não só ouvir uma história, a se colocar dentro dela. A pensar como eu me comportaria. Se eu estivesse olhando para Jesus depois dele fazer tudo que ele fez, querendo estar livre de Roma, do pagamento de impostos de Roma, querendo poder viver minha vida plenamente, podendo voltar às histórias que eu ouvi da história da época de Davi, podendo viver um lampejo disso que na época dos Macabeus nós vivemos. Cara, eu quero viver algo maior ainda que tudo isso. E o cara que eu estava seguindo, que eu estava depositando minhas esperanças, faz o que faz, se entrega, vai para a cruz. E lá na cruz eu fiquei até o último momento esperando. Cara, vai vir anjo, até soldado romano. Nada, ele morreu. Ele expirou. Coloque no lugar dessas pessoas. Veja, o pé da cruz olhando para ele lá em cima. Pô, o que sobrou dele. É isso que eu quero fazer, que você tenha empatia. Que você se coloque na história, que você reflita sobre essa história. Não pura e simplesmente veja um conto escrito nos livros, não. Como você se comportaria? Você, o que você pensaria? Como estariam suas emoções? É importante você pensar nisso. Então você fala, pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Sim, mas eu quero que você pense agora. Esse é o meu objetivo hoje aqui. Fazer você entender a história de uma forma diferente daquilo que você entendeu até agora. Entendendo o quê? Fazendo parte dela. Essa é a grande questão. Pois bem. Pergunto eu a você. Jesus, depois da crucificação,
continua morto? Aí alguém já falou assim, não. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e vivo está. E depois que ressuscitou, começou a aparecer para um monte de gente. Em várias situações, em vários momentos, em várias histórias, para vários grupos diferentes, para o quê? Várias pessoas pudessem testemunhar. Mas eu pergunto para você, naquela época tinha um exemplo que nós temos hoje de mídia, de internet, de mídia social, onde você bota um arroba, um hashtag, alguma coisa, e daqui a pouco tem milhões de visualizações, dando like ou dislike, seja lá o que for, mas tem milhares de visualizações. Tem comentários em idiomas que você nem conhece logo embaixo. Existe isso. Hoje existe, mas naquela época existia? Não. Ah, jornais. Jornais é importante. Né? Difundir informações através de jornais era muito importante na década passada. Tinham jornais para levar jornalistas para fazer entrevista? Tinha isso? Filmagem televisiva? Também não. Então você concorda comigo que muitas pessoas foram para Jerusalém, fizeram os seus sacrifícios, as suas entregas na Páscoa e no domingo estavam voltando para as suas casas? Não é isso? Elas tinham ido e estavam voltando agora. E que dia que Jesus ressuscitou? No domingo. E no domingo ele apareceu a quantas pessoas? A milhares? A poucas. Você está conseguindo entender? Aquelas pessoas saíram de Jerusalém naquela Páscoa frustrados, mas ele tinha ressuscitado. Mas quantos sabiam disso? Para a nação, ele havia morrido. O sonho tinha acabado. A expectativa tinha acabado. Ia começar tudo de novo. Frustração em cima de frustração. Talvez aquela tenha sido a pior Páscoa da vida daqueles homens. Talvez aquela tenha sido uma das piores Páscoas da história daquela nação. Ah, pastor, mas eles passaram por exílio, por perseguição, por... Quando você está na dificuldade, na bancarrota, e vem mais uma vem um outro problema, é literalmente aquela situação, né? O que é um chuvisco para quem já está encharcado? Já estou encharcado, aquela tempestade, agora está chuviscando. Ah, tanto faz. Para quem é santo, é santo. Cada um com seus problemas. Tem gente aqui que ficou vermelha, roxa. Respirou fundo. Aleluia. Glória a Deus. Mas o fato é, a nação estava a um triz da vitória. Era um detalhe que faltava para a conquista. Então, quando eu digo que esse sofrimento foi muito maior do que o do exílio, eu falo com propriedade. Por quê? Porque era um momento, assim, faltava... Permita em futebol, porque eu acho que esse exemplo é fantástico. O time do Flamengo teve uma situação no campeonato da Libertadores, eu acho que ano passado, ano retrasado, que ele estava numa situação de revés, o outro time estava sendo campeão, já era 45 ou 46 de segundo tempo. Quando, de repente, uma bola roubada, um lançamento, uma ponte aérea ali, a bola caiu no pé certo, na forma correta, aquele jogador conseguiu deslocar o goleiro, chutar e entrar o gol. Mas já era 46 de segundo tempo, um país, uma nação, estava comemorando, e de repente, uma bola cruzada, uma matada certa, um chute certo, toda a história mudou. Eu fico imaginando a frustração daquelas... A alegria de quem viu o jogo ser revertido foi extraordinária. Foi muito emocionante. Mas você já parando para pensar naqueles que já estavam comemorando? Vai apitar, vai acabar o jogo, vai acabar o jogo, vai acabar o jogo. A bola voando de um campo para o outro. Vai acabar o jogo, somos campeões, vai acabar. E o cara dominou, mas nós já somos... E o cara driblou o goleiro. E a bola entrou. A gente não é mais campeão, não? Acabou? O juiz levantou? Acabou o jogo? Não tem mais jogo? Eu tava comemorando até agora, eu já tava aqui, sei lá, com meu champanhe, quem gosta de champanhe, tava com meus fogos de artifício. Eu já tava comemorando a minha vitória, já tava comprando a camisa. Já tava com a bandeira esticada. O hino já tava tocando muito alto. Eu era campeão até os 46 de segundo tempo. E de repente, um detalhe. Foi isso que aconteceu com Israel. Eles já estavam, agora a gente vai conquistar, agora o Império Romano, agora é o Império Judaico, já era o Império Persa, Império Romano, Babilônia, agora é o Império Judaico, agora, meu amigo, o cara, se os soldados, você já pararam para pensar, o que eles viam em Jesus? Jesus ressuscitava mortos.
Você imagina acabar uma noite de combate, 1000 mortos, aí Jesus vem, estica a mão, volta os 1000. Ou pelo menos os 950 que merecesse. Olha aí. Aí, mas, senhor, faltou 50. Não, esses 50 deixa. Esses 50 já foram já. Melhor não voltar, não. A reflexão. Já parou pra pensar o que era ter esse homem ao seu lado? Numa situação de combate? Meu amigo, eu imagino o quanto eles ficavam imaginando e loucubrando o que seria o reino desse Messias. Ele agora está morto. E eles voltam para casa. Sabe? Passam 40 dias. E aí eu quero refletir para você sobre algumas dificuldades que se apresentam na tua vida. Algumas pessoas, diante de dificuldades, e eu não estou falando de pequenas dificuldades, estou falando de grandes dificuldades, tendem a se entregar. Às vezes, uma pequena dificuldade no casamento, as pessoas já dão entrada no divórcio. E é interessante que a nova lei, feita não foi no céu, com certeza, foi pelo inferno. Você agora pode chegar na terça-feira no cartório e já pedir ali a... Antigamente não, você pedia a separação, esperava um ano, depois de um ano você voltava na frente do juiz, os dois se olhavam, o juiz mandava, olha no olho, vê se vai piscar ou se vai terminar. Não, quero... Não, então tudo bem, eu vou assinar aqui depois de um ano. Se ele sentisse incerteza, o que ele fazia? Vou prorrogar por mais 6 meses ou por mais um ano. Aí daqui a 6 meses ou um ano, quando vocês estiverem certo mesmo, eu dou esse negócio aqui para vocês. Era assim, eu lembro. Uma pessoa conhecida minha passou por esse processo e quando completou 2 anos, o casamento foi restaurado. Muito interessante. O fato é, aquelas pessoas estavam enamorados e se frustraram. Aquelas pessoas queriam algo que não vão ter mais. E as pessoas que se frustram podem entrar por um caminho muito complexo. Algumas acabam entrando para a bebida, algumas para as drogas lícitas, outras até mesmo psicotrópicos, remédios para dormir, para fazer esquecer aquela dor que elas estão passando. Outros vão para drogas ilícitas, para literalmente sair do mundo que elas estão vivendo, para entrar no mundo paralelo. Muitas pessoas, em meio a um pequeno período de dor, já entregam os pontos. E a nação estava sofrendo uma grande dor. Mas em breve era momento de voltar a Jerusalém. E 40 dias depois, muita coisa tinha acontecido. Eu fico imaginando que alguns lampejos de informações foram por alguns vilarejos mais perto, algumas coisas foram ditas lá pro lado de Cesareia, lá pro lado de Samaria. Será que é? Porque não vou ligar. Pega o telefone aí, liga pra tua tia que mora lá em Jerusalém e vê essa parada que estão falando aqui, que alguém passou aqui, um viajante. Mas eu não confio nesse cara não, cara. Mas tem mais ninguém com essa informação não. Eu ouvi dizer, e traduzindo, alguns lampejos de burburinho chegaram nos lugares mais longe. Talvez quem estivesse perto ali, ok, em Betânia, né? Talvez estivesse vivendo ali o fervo da história, como dizem na gíria aqui no Rio de Janeiro, né? O fervor da história. Tá vendo ali aquela confusão toda, o disse-me-disse, pessoa ressuscitando, pessoa que foi curada, pessoa que viu, outro que viu também, né? Gente que conversou com ele. Então, sabe, é interessante que algumas pessoas aqui mais antigas, né, mais idade, lembram na época ainda da radionovela. Acredito que a senhora era pequena, deve ter ouvido falar, né? Então, algumas pessoas tinham ali na radionovela, eu lembro que mostrava como o pessoal da sonoplastia fazia. E aí também era barulho de chuva, o cara balançava um negócio de metal, jogava água perto do microfone, num regador, e aí, caramba, teve trovão, balançava aquele negócio, batia ali. Traduzindo, eles tinham alguns artifícios para fazer que a sua voz fosse levada a longe. Né? E a criatividade permitia isso. Mas e nesse momento da história não tinha nada disso. Então, de repente, você dessa geração olha e fala, cara, não estou entendendo. Simples, dá um bug aí, fica sem televisão, fica sem telefone, fica sem internet. Isso pode acontecer, acredite nisso. Não começa a chorar não, fica ligado na mensagem, tá? Fica ligado na mensagem, não chora não, que... Não entra em pânico não, só porque eu falei que a internet pode parar. Pode, mas não entra em pânico. A vida vai continuar mesmo assim. Né? Você procura aquelas pessoas mais antigas que viviam sem internet. Elas vão te ensinar como viver. Vão procurar os oráculos de 40 anos ou mais.
O fato é, aquelas pessoas tinham a expectativa, outras tinham desespero, algumas eram incrédulas, algumas estavam com algumas informações truncadas. Mas chegou o momento de uma nova festa. Eles estavam novamente peregrinando para Jerusalém. E eles chegam em Jerusalém. E o ano foi bom, como eu te disse, eles estavam ali celebrando. E no meio da celebração, no domingo, acontece algo extraordinário. Aqueles homens tomados pelo Espírito Santo, conforme havia sido prometido, conforme nós lemos no texto, algo extraordinário acontece sobre a vida deles. E agora eles saem do cenáculo, saem do lugares que eles estavam no centro da cidade, e agora eles estão diante da multidão. E a multidão está vendo o que está acontecendo. Agora traduzindo, cara, o que está acontecendo? Que é isso? E aí é uma coisa interessante que eu chamo você a refletir. Muitas pessoas, nesse momento exato, acabam entrando num espírito de confusão. Porque eles ficam falando o que aconteceu realmente com eles. Eles falaram em outros idiomas, eles falaram na língua dos anjos. O que aconteceu? E aí você vê muitos evangélicos tradicionais e pentecostais parando nisso aqui e se degladiando. E às vezes, quando a gente entra nessas estratégias do inferno, nessas armadilhas, a gente perde o principal. Sabe? A Dominique faz bolos lindos. Ela está se especializando em fazer bolo bonito. Só que antes de fazer bolo bonito, ela se especializou em quê? Fazer bolo o quê? Fazer bolo gostoso. Então, quando a gente olha para o bolo bonito dela, a gente sabe que não é só uma casca. Que além daquela beleza que está diante dos nossos olhos, tem um algo a mais que vale a pena. Muitas pessoas se perdem olhando para o bolo bonito e falando, é glacê, o outro não, é pasta americana, o outro não, isso é chantilly. Isso é... E ali eles acabam ficando só nisso. E aí um vira para um lado e fala, eu tenho certeza que é pasta americana. Aí o outro fala, eu tenho certeza que aquilo é chantilly. E o outro fala, não, eu tenho certeza que aquilo é o quê? Diz outra coisa branca aí que é. Glacê. Hã? Só um minuto aqui. Buttercream. Buttercream. Sim. Pode soltar de novo aí. Pode ser buttercream. Pode ser um monte de coisa. Mas essas pessoas que ficaram se degladiando, conseguiram descobrir? Não. E muito menos descobrir o gosto do bolo. Essa é a comparação que o Senhor me traz hoje sobre as pessoas que chegam nesse momento extraordinário da história e param aqui, tentando achar a resposta para os seus pensamentos. Mas o que eu quero te convidar é a seguir adiante. Porque quando a gente segue adiante, o apóstolo Pedro, de uma forma extraordinária, após ser resgatado por Jesus na praia, e aí vem uma reflexão, após o seu pecado, após os seus erros, após a sua traição, após a sua negação, quando Jesus volta depois da ressurreição na Páscoa, ele fala, manda chamar os apóstolos, manda chamar os discípulos e a Pedro. Porque ele já não se considerava mais um deles. Olha só que profundo isso. Então manda chamar os discípulos e a Pedro. Fala para ele que eu estou chamando. Porque ele fazia parte dessa história. Porque muitas vezes nós erramos na nossa trajetória e queremos desistir de tudo. Mas o Senhor manda dizer, manda chamar a Dominique, manda chamar o Paulino, manda chamar o Felipe, manda chamar a Júlia, manda chamar pelo nome. Porque vocês ainda fazem parte dessa história. Manda chamar o Mário, a Priscila. Manda chamar a Fernanda, manda chamar você que está em casa, manda chamar. Porque o Senhor quer falar ainda algo contigo, porque Ele tem um propósito na tua vida e não desistiu de você. Porque enquanto a vida há esperança. E agora Pedro, restaurado diante dessa situação, agora voltando a se incorporar no grupo e voltando a buscar em Jerusalém, conforme tinha sido mandado para eles, agora ele sai publicamente, pede a palavra e fala, homens e mulheres, vocês que estão aqui, eu quero dizer algo para vocês. Esses homens não estão bêbados. Ele fala algo muito extraordinário que pouca gente prega. Sabe o que é? Abre lá em Atos 2 de novo. A partir do verso 16, ele vai falar, pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel.
E aí, você que é conhecedor da Bíblia, nessa hora vai lá em Joel capítulo? E aí? Qual o capítulo de Joel que fala essa profecia fantástica? É o 2? É o 3? Isso. Nos últimos dias... Olha, eu dei até um spoiler aqui com o dedinho aqui, ó. Quem tava ligado aqui, ó, ainda fiquei aqui, ó, esticando aqui o dedo aqui, ó, V da vitória. Capítulo 2, versículos 28. Então, do 2, a partir lá do 28, ele vai dizer isso que está... Exatamente, Pedro está parafraseando em Atos. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os meus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que profundo isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, você para pensar comigo. Opa, ficou mais fácil então, hein? Então, se eu levar uma vida qualquer, mas eu invocar o nome do Senhor, então eu tô tranquilo. Não é isso? Você poderia pensar assim, pela leitura simples do texto, dá até uma possibilidade, né? Uma jurisprudência. Qualquer coisa, chego lá em cima, já vou com o advogado. Vou abraçar. Eu subo abraçado com o advogado para chegar lá e já mandar, já vai com a petição batida já, né? Já chega lá, manda um habeas corpus na história, né? E aí já pega. Não, eu quero que seja revista aqui em cima do texto. Só que o texto é um pouco mais complexo do que o que foi falado. Mas quando a gente pega esse texto e vai no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, a palavra invocar aqui é a palavra epikaleomai. E o que quer dizer? Porque você fala coisa difícil, eu também falo. Ela falou lá, como é que é o nome do negócio que ela falou? Buttergreen. E aí eu saio com Buttergreen. Né? Epikaleomai. Eu já pronto, você sabe no inglês, sai no grego agora também. Vou ficar por baixo? Eu tenho que, né? Devolver, né, Felipe? E aí você pergunta, o que esse texto no grego quer dizer quando ele fala de invocar? É só chamar? É só pedir? Tem algo a mais escondido que eu quero dividir com você. Quando ele se refere a essa palavra, ele está falando autorizar. Aquele que autoriza. Aquele que confere um direito. Opa! Ele já mudou de figura. Então, o invocar aqui, eu estou conferindo um direito. Diz mais. Invoca para auxílio, adoração ou para tomada de decisão. Uau! Então, aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que toma a decisão ao lado do Senhor, então a coisa já mudou de figura. E ele vai mais além. Aquele que apela, que convoca. E aí ele termina, no estudo do verbo, dizendo o seguinte: indicando propriedade, tendo relacionamento. Então, aquele que tem relacionamento, aquele que indica Senhor, eu sou propriedade tua e é por isso que eu estou invocando epikaleomai. Olha que profundo isso. Então, esse será salvo. Não é pura e simplesmente, ei, Jesus, filho de... Não. Tem todo um contexto aqui que, de repente, pela questão da característica das línguas, muitas vezes não fica muito claro. Muitas pessoas não gostam de ver a Bíblia no inglês, que vai trazer uma riqueza melhor, uma explicação melhor. Aqui a gente está indo já lá mais além, está indo no grego. Para o quê? Para lucidar diante dos nossos olhos, para que a gente não venha cair em nenhuma pegadinha. Então, essas pessoas e todo aquele que se entregar, se render, conferir direito ao Senhor, colocar como ele o senhorio, esse será salvo. Então é essa a explicação do texto que ele termina citando em Atos o profeta Joel. Então essas pessoas conseguirão algo novo.
E agora ele está diante da nação falando assim, foi prometido isso, esse derramado do Espírito, para que chegássemos a esse ponto, foi prometido, e nós estamos aqui vivendo isso hoje, homens e mulheres de Israel. Vocês que vieram de vários países, de várias nações, de vários estados, de várias cidades, me permita fazer esse paralelo de estados, por causa do mapa, de várias tribos. Você que veio de longe, o Senhor manda te dizer que hoje está se cumprindo não só o cumprimento do Messias, que ressuscitou e você talvez não soubesse, mas mais que isso, agora vocês estão vendo o selo do cumprimento dessa promessa, onde há um derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então esses homens não estão loucos, nem tão bêbados, esses homens estão sendo revestidos de poder. As pessoas se maravilharam a tal ponto de perguntar o que nós precisamos fazer. E aí, na continuação do texto, ele vai falar, vocês precisam pedir perdão ao Senhor. Vocês precisam se consagrar, se entregar e buscar Ele através do batismo. Vocês precisam fazer o batismo de arrependimento. Vocês precisam fazer o batismo de imersão. Que é literalmente afundar, morrendo para o mundo e renascendo para Cristo, mostrando para Ele, Senhor, eu entendi a mensagem, eu entendi a palavra e agora eu estou tomando um ato público diante do mundo físico e do mundo espiritual, que eu decido ao teu lado. Que eu reconheço que você é o Salvador, você é o Messias, você é o transformador da história da humanidade. Eu estou reconhecendo isso através de um ato. E que ato que ele pede? Ele pede que esse ato seja através do batismo com águas. Para que no momento seguinte, normalmente nessa ordem, haja uma segunda atitude, uma segunda questão, que é o selar do Espírito Santo. E agora aqueles homens estavam aqui buscando o selo do Espírito. Eles viram, eles contemplaram e agora eles falaram, eu desejo isso. Sabe, muitas pessoas nos nossos dias atuais pararam de buscar o Espírito Santo como realmente devem. Porque eles pura e simplesmente não conseguem valorizar qual importância realmente tem ter o Espírito Santo na sua vida. A pastora começou o culto falando exatamente sobre uma coisa que aconteceu na época de Jesus e naqueles 400 anos de silêncio, onde o Senhor veio para transformar a história da humanidade. Nós conversávamos essa semana exatamente sobre isso. Muita coisa tem acontecido no mundo. Quando a gente olha na história, as coisas acontecem de forma cíclica. Quem estuda história sabe disso. Guerras são cíclicas, ataques são cíclicos. Pestes como essa são cíclicas. Coisas são cíclicas no planeta. E o que está acontecendo agora mostra, mais uma vez para toda a humanidade, que a perspectiva do fechamento de um ciclo. E acredite, em diversas religiões mundiais, várias pessoas estão falando a mesma coisa. É lógico que cada uma traz a sua interpretação do que é esse fechamento de ciclo. Alguns vão falar sobre um novo Messias que está vindo nessa nova era. Outros vão falar do fechamento. Outros vão falar de uma evolução do planeta para um outro patamar espiritualista. As pessoas vão falar coisas diferentes, mas a verdade é que as religiões mundiais estão sentindo que algo diferente está prestes a acontecer. Quando nós pegamos as Escrituras Sagradas, quando nós pegamos a Bíblia, nós entendemos claramente o que está prestes a acontecer. Porque quando nós olhamos os sinais e estudamos a Bíblia, nós vemos que tudo isso é um sinal da vinda do Messias. Em Mateus 24, Jesus vai falar que se esses dias não fossem abreviados, praticamente todos se perderiam. Mas por amor dos justos, ele abreviaria esse tempo. Muitas pessoas hoje estão permitindo que o racionalismo fale mais alto do que realmente a voz do Senhor nos nossos corações. E hoje, dia de Pentecostes, dia de derramar do Espírito sobre a igreja, eu quero convidar você a refletir sobre o quão você tem colocado o Espírito Santo como uma figura real na tua história. O quanto você tem tentado o selo do Espírito, o dom de línguas. Como você tem feito isso? Qual tem sido a sua busca pessoal para isso? Não, pastor, é porque você... Desculpa. Nessa hora a gente não pode freudiar. A gente não pode transferir. Aqueles homens estavam reunidos no cenáculo, cada um com a sua busca pessoal.
Cada um com a sua busca individual. Cada um decidindo, mesmo em meio a tudo que te estavam falando para a nação, tudo que está sendo difundido, sobre é o fim, não tem mais chance, não tem mais expectativa. Essas pessoas continuaram buscando diligentemente. Essas pessoas seguiram acreditando, seguiram crendo. Sabe, o líder de vocês fala uma coisa com muita propriedade. Eu não sei o que seria minha vida se não fosse o Espírito Santo. A minha mente, por muitas vezes, é atacada. Os meus sentimentos, as minhas sensações, muitas vezes são atacadas. E eu não penso 2 vezes em pedir socorro a ele. Sabe, hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu vou dividir com vocês e com a internet. Porque isso acontece com muita gente, mas as pessoas não têm coragem de falar. Mas, dizem que eu sou diferente. Então, quem pensou em ficar em casa hoje? Levanta a mão. Quem queria ficar em casa hoje? Hoje não tá afim de culto, não. Hoje, quando foi dando mais, sei lá, 3 horas da tarde, tava muito cansado, muito dolorido. Tinha treinado já hoje, a noite muito difícil, recuperando de um resfriado. E eu falei, cara, hoje eu queria só ficar aqui deitado, tomar um xarope, ficar aqui coberto e não ter a responsabilidade de ministrar no culto. Não queria desviar, não, nada disso, queria que a igreja fechasse, nada disso. Eu só queria hoje não ser o responsável por ministrar. Que eu ia ligar pro meu pastor, ou pra minha pastora, e falar assim, pô, hoje eu não tô legal, hoje eu só quero ficar aqui, na minha cama, de repente assistir um pouco de televisão, tomar um xarope, me recuperar dessa sensação convalescente, né, de final gripal, suando um pouco demais, um pouco ali o organismo lutando, só quero ficar quieto, hoje eu só queria ficar quietinho na cama. E aí foi a hora que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Sabe por quê? Porque eu verbalizei isso para ele. Mas eu verbalizei porque eu acredito que ele existe. Porque eu acredito que ele é importante na minha vida e no meu ministério. Porque eu busco ele de uma forma que ele não venha desistir de mim. Eu busco pedindo, eu quero ouvir a tua voz, Espírito de Deus. E como eu faço isso, no momento que me veio essa sensação, como veio no coração de alguns de vocês, me veio a resposta. Porque me veio uma visão. E nessa visão, eu chegava para uma pessoa específica, sem nomes por gentileza, e falava para ela, hoje não vai ter culto. Hoje não vai ter barulho. Hoje não vai ter ajuntamento. E aí eu me via chegando para ela num outro momento e falava assim, olha, a partir de hoje não tem mais igreja. Nós encerramos o trabalho, eu despedi todos em paz, aloquei em outras igrejas e agora eu estou de férias. Eu tive essa visão. E eu parado olhando aquilo, eu falei, que visão é essa? Aí eu comecei a ouvir. Esse foi o trabalho de feitiçaria que foi feito contra vocês. Aí eu falei, uau, entendi. Esse foi o feitiço que foi feito. Que algumas pessoas, inclusive, tiveram a visão e a revelação na última semana que tinha sido feito algo contra o pastor de vocês. Amém, igreja? Tem gente que hoje está aqui e teve essa visão. Mais de uma pessoa teve a visão na mesma semana. Deus é maravilhoso. Quando a gente busca a comunhão com Ele, Ele revela o seu povo. E ele falou, o trabalho foi feito para que as pessoas não sentissem vontade de estar. Falei, interessante. Então, primeiro, vai minar a vontade de estar, a vontade de estar em comunhão, a vontade de estar na minha presença para que o trabalho termine. Eu falei, entendi. Aí ele começou a falar comigo, me deu a visão, agora contigo. E o Espírito Santo perguntou, eu fico feliz que você não queira estar hoje. Eu meio sem graça? Sim, sim. Porque não se baseia no que você sente. Porque quem é levado pelos sentimentos é uma pessoa emocional. E eu te faço uma pergunta. Indiferente dos teus sentimentos,
O que você vai fazer lá essa noite? Ramandei a sua. Como você vai se apresentar, mesmo não querendo, diante deles? Como vai ser a sua fala, mesmo estando cansado diante deles? Como vai ser a entrega da revelação, mesmo você estando desmotivado? Como vai ser isso? Porque esse é o detalhe que faz a diferença na história da nossa vida. Não quando nós fazemos as coisas que nós queremos, porque é fácil. Mas quando nós fazemos aquilo que nós não queremos, que não nos motiva, que cansa, que dá distensão, que nos desmotiva, que é pesado, mas que a gente sabe o que precisa fazer. Naquela hora algo começou a vir dentro de mim e de malandouras. Eu comecei a borbulhar dentro de mim. Eu falei, Deus, o que é isso? Que sensação gostosa. E eu comecei a glorificar o Senhor. Porque não se resume ao que eu quero, mas o que eu estou disposto a fazer por amor a Ele. E eu comecei a viajar num monte de coisas. E eu falei, meu Deus do céu, um relacionamento. Quantas vezes, às vezes, uma esposa ou um esposo, que o outro está com uma cárie no dente. E quando vai dar um beijo, sente aquele cheiro, um gosto diferente. Mas beija por amor. Não está confortável, não está gostoso aquela situação. Mas mais do que a situação, é o amor pelo todo. Meu Deus do céu. Você sabe que eu estou falando com você, porque essa revelação vem agora da cárie. Não está escrito em lugar nenhum. E você já muitas vezes se perguntou se devia continuar ou não nesse relacionamento. E o Senhor fala contigo de uma forma muito clara. Cárie se cura. Estomatite se cura. Ai, meu Deus. Aleluia. Hoje foi um dia de experiência para mim. Foi um dia de Pentecostes. Porque hoje, talvez um pouco febril, cansado, talvez desmotivado, organismo cambaleante, eu estou aqui para dizer publicamente que eu amo Jesus. E que eu agradeço por estar em um Pentecostes. E eu lembro quando a Sofia chegou no quarto, já por volta das 5 horas, e falou, papai, hoje é Pentecostes? Eu falei, sim, minha filha, hoje é Pentecostes. Ela, interessante. Pai, falei, que foi, Sofia? Pentecostes é importante? Quem conhece a Sofia deve estar ouvindo até ela falar, até a voz dela, né? E eu falei, sim, Sofia, Pentecostes é muito importante. E ela, que bom que eu perguntei. Porque eu ia botar uma roupa qualquer. Ah, mas se hoje é um dia importante, não. Eu vou rever meu guarda-roupa. Ah, Jesus fala tanto pra gente ser como as crianças e às vezes a gente não entende. É na pureza dos detalhes. Se hoje é um dia importante, eu não vou de qualquer jeito. Eu vou mudar minha roupa. E falou, mãe, pentei meu cabelo, dá um jeito no meu cabelo, mãe, porque hoje é um dia importante. E eu falei, Sofia, eu vou botar uma camisa muito bonita, que eu acho que eu nunca usei essa camisa. Eu vim ganhar essa camisa dos Estados Unidos, eu nunca usei. Por 2 motivos. Porque quando eu ganhei, ela estava apertada. E depois que ela começou a caber, eu sempre falava, não é o momento, não é o momento. Vai ter um momento. Vai ter um momento, vai ter um momento. E quando ela falou aquilo, o Senhor falou, você sabe qual é a roupa que você tem, qual a camisa que você tem que vestir. E ela me viu pegando um perfume, ela falou assim, ei, esse culto é importante mesmo, hein? Esse perfume é cheiroso. Eu falei, sim, Sofia, eu tô pegando o mais cheiroso. Porque hoje é um dia importante. Porque indiferente de como eu esteja, eu tenho que ir lá e fazer o meu melhor. Porque é pro meu Senhor. Talvez você tenha falado, não, você está fazendo isso por mim. Deixa eu te dizer, em segundo lugar sim, é por você. Mas em primeiro lugar, é pelo Senhor. Então pelo Senhor e por você, eu estou hoje me apresentando aqui com o melhor que eu tenho. A minha voz já está começando a falhar. Atos do resfriado, da friagem.
Mas é interessante que quando eu bebi água, eu falei, tá falhando. E de repente, quando eu entrei nesse detalhe agora, eu sinto que minha voz está fluindo melhor. Porque quando a gente tem coragem de falar, quando a gente abre a boca, ele enche, ele dá voz. Tá entendendo esse mistério? Então o que eu quero convidar você é realmente rever as suas prioridades. Sabe, rapidamente eu quero passar por 3 detalhes. A primeira coisa, quem estava vivendo aquilo? Quem foi obediente? Porque foram os que ficaram em Jerusalém. A segunda coisa, na festa anterior tiveram um revés com a nação, como a gente já explicou aqui. Mas quem estava ali é porque continuava acreditando. Continuava acreditando nas promessas do Senhor. Não se deixou levar pelas emoções. E agora a terceira coisa, é onde eu quero chegar. Diante do que eles estavam vendo, diante do que eles estavam ouvindo, eles precisavam chegar na hora da decisão. 3.000 almas se decidiram por Cristo naquela noite. Naquele dia. 3.000 almas. E algumas pessoas falam, numa pregação só 3.000 se converteram, que pregação eloquente. Mas deixa eu desmistificar um pouco isso para vocês e chamar uma reflexão. Ao meu ver, meu ponto de vista, é que 3.000 almas que eram namorados do Evangelho, aqueles amigos, né, aqueles que flertavam com o Evangelho, com Cristo, com a sua possibilidade de Messias, que de repente se frustraram com tudo que aparentemente havia acontecido, agora estava tendo a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão e de recomeçar. Eu não sei em que momento você está na sua história, na sua caminhada, mas o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração que hoje é dia de Pentecostes, hoje é dia de busca, hoje é dia de entrega. Aquelas pessoas estavam em Jerusalém para primeiramente entregar. E agora estavam tendo a oportunidade de levar, de receber. Muitas vezes a gente tenta mudar a ordem do conceito das coisas. Mas sempre o Senhor espera o nosso passo primeiro. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. No mundo espiritual, totalmente, plenamente. Então que em nome de Jesus você possa se decidir cada vez mais a buscar o Senhor, a buscar o seu Santo Espírito, a buscar o batismo, a buscar a consagração de verdade. Papai. Eu lembro quando eu me converti. Quando eu descobri que existia um algo diferente, um algo a mais, eu não me contentei até ter aquilo. Eu busquei com todas as minhas forças pelo batismo. E eu lembro como se fosse hoje, que eu e meu irmão nos batizamos nas águas no mesmo dia. Se eu não estou enganado, 21 de março de 1994. E eu lembro que naquele momento, ele saiu das águas e saiu falando em mistério com Deus. E ele chorando, e eu chorando, porque eu estava muito alegre por ele e triste. Falei assim, Senhor, eu não... Poxa, eu não fui merecedor, não? Quero também. E eu lembro que eu comecei a chorar, e eu falei, não. Não era inveja santa. Era porque eu queria também. Eu sabia que minha vida havia sido transformada quando aceitei Jesus como meu Salvador. Eu sabia que algo novo tinha acontecido quando eu fui ao batismo nas águas, mas ainda precisava de um algo a mais. Eu não estava satisfeito, não era suficiente. Eu estava vendo coisas sendo transformadas na minha história, na minha vida, mas isso não era o suficiente. Eu queria ser pleno. Sabe, eu servi no Campo dos Afonso, eu termino aqui. E alguns falam lendário Campo dos Afonso. E eu fiquei lá, eu comecei a minha carreira lá, eu fiquei lá por 1 ano e meio. Depois eu fui transferido para Santos Dumont e depois voltei por mais 6 meses para fazer o curso de S1 também dos Afonso. Então eu fiquei ali nos meus primeiros anos de
quartel, 2 deles, os 3 primeiros anos, 2 deles eu passei no Campo dos Afonsos. E naquela época, principalmente, eu não sei hoje, né, muitas coisas mudaram, mas naquela época, quase todo santo dia, você via tropa se deslocando, avião preparando, gente embarcando, avião decolando e pessoas saltando. Então você estava indo para o almoço, tinha PQD descendo. Você estava saindo do expediente, tinha PQD descendo. Você estava indo para a educação física, tinha salto livre acontecendo. Porque ali, além de ser um local propício, a brigada paraquedista está do outro lado exatamente dos Afonso. E eu pergunto para você, milhares de soldados entravam no quartel por ano. E muitos estavam muito felizes por estar vestindo uma farda, fazer parte, jurar bandeira, fazer parte agora de um algo maior. Mas eu posso dizer para você que a grande maioria, quando olhava aquele avião decolando, falava: eu queria estar ali dentro. Eu queria ser um PQD. Eu queria fazer parte dessa tropa de elite. Eu queria ter essa experiência. Eu queria poder também gritar velame. Eu queria ter a sensação de contar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, Brasil, velame, Jesus. E aí cada um grita o que quer. E é muito interessante que falam isso. E ali você dá o teu grito. E muitos gritam Jesus, Pai, Jesus, Espírito Santo, Mãe. Alguns gritam socorro. Mas cada um grita o que quer. É uma experiência sua, é uma experiência única. O que eu estou te convidando essa noite é não se contentar a fazer parte do exército. O que eu estou te chamando é entrar no avião. O que eu estou te convidando é ter uma experiência a mais com o Senhor. O que eu estou te chamando é ter o brevê no peito de batizado, de selado, de ungido. Eu acho que já passou da época da gente se contentar por ter aceitado Jesus como Salvador, ou até mesmo por ter sido batizado em águas. Eu acho que não cabe mais isso. O nosso tom precisa mudar agora, a nossa visão precisa mudar agora. Vocês não são mais crianças espirituais. Está na hora de amadurecer. Está na hora de entender os próximos capítulos desse livro. Está na hora de começar a se envolver na obra e falar: pastor, eu quero orar no começo do culto. Pastor, eu quero cuidar das crianças. Pastor, eu quero aprender um instrumento. Pastor, eu quero ficar na portaria. Pastor, eu quero fazer algo diferente do que eu tenho feito. Eu quero um algo a mais. Pastor, quando o Senhor for ao monte, eu quero ir contigo. Pastor, quando você abrir um propósito de jejum, eu quero fazer parte dele. Eu quero me envolver. Eu quero buscar os meus brevês espirituais. E a grande realidade, você entenda que eu falei brevês espirituais, porque isso não é para ser visto diante dos homens, mas é diante do mundo espiritual. E eles vêm. E vêm com toda a atenção. Amém, igreja? Sabe, a gente termina nosso culto hoje. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Alguém pode ter pensado: nós vamos fazer um culto canela de fogo hoje. E eu pedi isso ao Senhor: Senhor, que tipo de culto nós devemos ministrar nesse dia tão especial? E enquanto ele ministrava o meu coração, depois de desabafar a minha fragilidade, minha fraqueza diante dele, ele falava: eu quero que as pessoas sejam transformadas. Não tomem atitudes pura e simplesmente emocionais. Entenda bem isso. Você que é inteligente. Que muitas vezes nós nos movemos no espírito e fazemos coisas que passam da normalidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de repente chorar só para mostrar que é piedoso, não é isso. Hoje eu quero que as pessoas tenham seu coração cravado para que eles possam dizer: foi quebrada as cadeias, foi quebrada as correntes, foi quebrada as amarras, foi quebrada as presilhas, foram quebrados os cadeados que prendiam. Mas agora eles vão precisar tomar uma decisão, que é elas mesmas abrirem a porta para que eu possa entrar. Antes, elas estavam aprisionadas e elas não conseguiam nem esse ato. Mas a minha expectativa essa noite, diz o Senhor,
é que as pessoas sejam quebrantadas para que elas possam tomar as decisões corretas. E eu estou te chamando a ter uma semana de introspecção, busca e consagração ao Senhor. Como há muito tempo você não faz, ou como talvez você nunca tenha feito. Pastor, eu quero jejuar, não sei como fazer. Nos procure que a gente fala. Pastor, eu quero orar, mas eu não sei nem como é que é um período de oração. Conversa com a gente que a gente ajuda. A grande realidade é que o Senhor está convocando essa igreja para uma mudança de nível. Mudança de nível. Aí você fala, pastor, eu fico um pouco com medo disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Sincera. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldade. Eu não sou nada melhor do que vocês. Pelo contrário, muitas vezes eu olho para vocês e falo, cara, eu queria ser como fulano, como Beltrano, como Ciclana, porque eu acho que vocês são muito melhores do que eu. Sabe o que me faz ficar de pé? É o quanto eu busco ao Senhor. É o quanto eu glorifico e exalto o nome dEle. E quando eu tenho problemas, como a história da minha esposa, que vocês bem sabem, porque aquilo era um problema, Ele interviu. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer que a única coisa que você realmente consegue quando você tem comunhão com Ele é alguém para te ajudar a resolver esses problemas. Seja para os possíveis, Ele dá força nas tuas mãos, adestrar as tuas mãos para um bom combate, como aqueles que são impossíveis, onde Ele bota a mão dele e fala, epa, para, porque agora é comigo, porque você é menina dos meus olhos. Aleluia. Então, em nome de Jesus, que essa seja uma semana de busca, de decisões e de experiências extraordinárias em nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar sobre a igreja do Senhor nesse momento.